Boa noite, gente, bem-vindos. Hoje o nosso tema é como superar o luto. Quero saber de vocês, quem teve dificuldade em superar, quem não superou até hoje, se foi alguma... Quem que foi, né, que faleceu, que você não superou, o que que aconteceu, pode falar aqui pra mim, tá? Quem quiser compartilhar, só quem se sentir à vontade, que eu vou estar interagindo com vocês, respondendo perguntas, tá bom? Sobre o tema, né, como superar o luto hoje. E, gente, tem sempre seguidor novo aqui no meu Instagram, então quero dar as boas-vindas. Eu sou a psicóloga Michele do Bem. Do Bem é meu sobrenome mesmo, né? Trabalho há 3 anos aqui em Curitiba, já vai fazer 3 anos, gente. Eu tô falando para todo mundo 2 anos, mas já vai fazer 3 anos que eu tô aqui em Curitiba, atendo aqui no centro de Curitiba. Trabalho na área do emagrecimento, depressão e ansiedade, né? São as minhas especializações nessas áreas. E adoro trabalhar com isso. Tenho o método Eu Sou Mente Magra, tenho o método Eu Sou Mente Feliz, né? E tudo tá muito ligado, né, gente? Quem tá com sobrepeso geralmente tem uma possível depressão ou sofre com ansiedade. Quem sofre com ansiedade come muito, então acaba ficando acima do peso e vice-versa, né? Então eu trabalho nessas 3 áreas, tá, gente? Quem quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, tem site, tem e-book disponível, tem canal no YouTube, tem vídeo, tem um monte de coisa, tá? Então sejam bem-vindos aqui à minha live. Quem quiser interagir, pode interagir comigo, tá? E me pediram esse tema, né? De vez em quando eu posto foto aí falando. É muito bom quando vocês interagem comigo quando eu posto foto, gente, porque daí eu sei no que eu posso ajudar vocês, as minhas seguidoras, o que vocês estão precisando, tá? E aí algumas pessoas me pediram, Michele, como superar o luto? Eu tenho muita dificuldade, sofro muito, então tô passando por uma fase difícil. Como superar o luto? Como que a psicologia pode ajudar nessa área, né? Quando morre alguém, quando morre um familiar, quando morre um amigo, quando morre um animal de estimação, porque as pessoas tratam como filhos, então é muito importante esse animal de estimação para a pessoa e de repente é atropelado, morre, acontece alguma coisa. Então hoje eu vou falar sobre isso, tá, gente? Como superar um luto. Na maioria das vezes, quando é uma morte inesperada, a pessoa sofre mais, né? Quando a pessoa tá doente e o médico vai avisando a família, todo mundo vai meio que se preparando. Claro que sofre muito, mas a pessoa já fica preparada. Agora, quando é uma morte que acontece do nada, né? Foi um acidente, foi um tiro, foi alguma coisa que ninguém estava esperando, a pessoa sai para trabalhar e não volta. É muito sofrido, né, gente? Porque a nossa mente não gosta de mudanças bruscas, né? Na área do emagrecimento, quando eu falo para as pessoas, não comece a semana fazendo dieta, achando que vai conseguir fazer uma grande mudança, porque não vai. A nossa mente odeia mudanças bruscas, né? Então, quando alguém morre do nada, é uma mudança muito brusca e aí a gente tende a sofrer muito mais, tá? Então, eu quero começar falando para vocês. Gente, quem que tá com o caderninho na mão? Quem que tá com o caderno na mão, o caderno do bem, pra anotar as dicas? Quero saber, hein? Quero ver quem vai me mandar foto desse caderno, quem que tá anotando todas as dicas que eu dou aqui toda terça-feira. Então vamos lá, gente, anotem, peguem o caderno, anotem, peguem uma folha aí, quem não tem caderno, anota no saco do pão, qualquer coisa, mas anotem, porque hoje eu vou dar bastante dica, tá? Então a primeira coisa, gente, que a gente tem que aprender para superar um luto, né? A primeira coisa é ver a morte de uma maneira diferente. O brasileiro é muito apegado, a gente é apegado às pessoas, às coisas, a gente tem dó de dar as coisas, a gente fica amontoando coisas dentro de casa, não quer dar roupa velha, não quer dar o que não usa mais. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava que a gente não quer doar nenhum chinelo velho, né? A gente não quer dar. Você pode ter um chinelo lá na tua casa que você não usa mais, que tá abandonado,
mas se chega uma visita e põe esse chinelo no pé, você não quer abrir mão dele, né? Você fala, esse chinelo é meu, fica morrendo de ciúmes do chinelo. E a gente também é assim com pessoas, né? Então a gente vê a morte como algo ruim, como algo negativo, né? E morte, gente, é a única certeza que a gente tem da vida, que a gente nasce, que a gente morre, né? Então todo mundo que tá vivo um dia vai morrer. Ninguém fica para semente. E tem algumas culturas que eles festejam a morte, que quando alguém morre, tem várias culturas, né, no mundo todo, gente, não vou nem falar nomes porque são muitas, mas que quando alguém morre, eles festejam, eles dançam, eles ficam alegres, porque essa pessoa tá indo para um lugar melhor, ela tá fazendo um rito de passagem, ela vai para um lugar melhor, ela tá evoluindo, né? Quem acredita em reencarnações, em outras vidas. Então, essas pessoas, né, essas culturas, elas veem a morte de uma maneira diferente, né? Como algo bonito, como uma reencarnação de uma alma. Elas não veem como assim, nunca mais vou ver essa pessoa, vou sofrer igual o brasileiro, né? O brasileiro pensa muito em separação, então quando alguém morre é como se ele foi separado, né, daquela pessoa, como se ele nunca mais fosse ver, e aí ele fica muito triste. E algumas culturas, eles têm em mente que a gente nunca se separa, que a pessoa só não vai estar ali fisicamente, mas que emocionalmente, na memória da pessoa, ela sempre vai estar, né? Então, ela não vê a pessoa como morta, ela vê a pessoa como está num plano superior, mas que ela vai continuar conversando com a pessoa, sentindo a pessoa. Tem culturas que eles servem chá para eles e servem chá para a pessoa. Então é como se aquela pessoa ainda estivesse ali, porque de certa maneira ela tá, né, gente? A gente nunca esquece a pessoa. Ela vai continuar viva na sua mente, ela vai continuar viva no seu coração, tá? Então assim, vocês só não vão estar presentes fisicamente. É como se ela estivesse viajando para outro lugar, mas que um dia ela volta, que um dia vocês vão se encontrar. Ou que você vai viajar até ela um dia, porque a gente também vai morrer, né? E, né, talvez vai encontrar a pessoa aí em um outro plano, a gente não sabe, a morte é um mistério, né? Ninguém volta de lá para contar pra gente. Então é muito difícil a gente falar o que vem depois da morte, né? Mas se você pensa que a pessoa sumiu, que a pessoa desapareceu, fica muito difícil, porque a pessoa ainda está viva na sua mente, no seu coração. Então, quando a gente pensa em morte, não pensa que aquela pessoa foi ali para debaixo da terra e acabou, tá? A gente tem que mudar o olhar sobre a morte. A gente tem que pensar que essa pessoa continua presente, que ela ainda está viva, não fisicamente, mas se você ainda lembra dela, se você ainda tem sentimento por ela no seu coração, é porque ela ainda está presente, né? É só o corpo que não está mais. Mas a alma, a presença, as memórias, tudo que você viveu com aquela pessoa, gente, é vivo ainda, não tem como apagar, não tem como isso morrer, tá? Então a gente não pode olhar para a morte como algo ruim. É algo natural que acontece a todos e que é só o corpo que não vai estar mais perto, presente, mas as memórias vão estar, a saudade vai existir, é claro, mas não precisa ser algo ruim, não precisa ser algo doloroso. A gente pode copiar as outras culturas e imaginar que essa pessoa está em um lugar melhor, que foi melhor para ela, que todo mundo tem a sua missão aqui na Terra e que quando Deus chama, né, porque ela já cumpriu com essa missão. E aí a gente tem que parar de ficar se questionando, né? Porque as pessoas ficam, mas Michele era uma pessoa tão boa, não merecia morrer. Gente, não é questão de merecer ou não, né? É questão que morte acontece. Acontece pra gente ruim, acontece pra gente boa, acontece pra rico, pra pobre, pra criança, pra adulto, não tem regra, né? Poderia ser assim, né? Ai, viver até os 100 anos e depois morrer. Uma regra para todo mundo, para a gente já saber e aproveitar bem, né? E ter a certeza do dia que vai morrer. Mas não é assim, a gente não tem regra, a gente não tem essa certeza. Então ficar falando, eu não sei, ele não merecia morrer, não merecia morrer dessa maneira. A gente não tem o controle sobre isso, gente, né? É claro que todo mundo gostaria de morrer dormindo,
né? Igual a Rose lá no filme Titanic, né? Quando eu era criança, eu assisti esse filme e eu falei, eu quero morrer igual a Rose, né? De velhice, numa cama bem quentinha, de sono, né? Morrer dormindo, para não sofrer. Mas, gente, a gente não tem como controlar isso, né? A gente não tem essa regra. Então, a gente tem que parar com esses questionamentos quando a pessoa morre, de querer entender o porquê. Por que morreu? Por que ela não merecia isso? A gente sabe que ninguém merece a morte, né, gente? É simplesmente algo natural que acontece e não tem como a gente evitar isso. Então, muita gente fica pensando, eu podia ter evitado, eu podia ter ajudado. Não podia, gente, né? Quando é a hora, você pode morrer dentro de casa, né? Quantas pessoas deixam de viajar, deixam de viver por medo da morte e aí cai dentro de casa e morre. Esses dias uma paciente falou para mim que lá no bairro dela, um carro desgovernado não conseguiu fazer a curva, passou reto e caiu no barranco e foi parar numa casa que matou um casal de idoso. Né? O carro entrou na casa e matou um casal de idoso que estava dentro de casa, gente. Então não adianta você falar que não vou viajar porque eu tenho medo de pegar a estrada e de morrer. Você pode morrer dentro de casa. Se for a tua hora, você vai cair, escorregar e morrer. Né? Isso a gente não tem como controlar, tá? Keila, né? Nem me fale, já faz 1 ano e meio que minha avó faleceu, a família tá sem chão até hoje. Ela era aquela que unia todos. Keila, vamos lá. Ninguém vai ocupar o lugar da avó, né? Mas a família sim pode se reunir de novo. Alguém pode tentar fazer o que a avó fazia, pode tentar interagir, falar, gente, no Natal a gente se reunia, não é porque a avó faleceu que a gente vai deixar de se unir. Porque os antigos tinham esse costume, gente, de se reunir na Páscoa, de se reunir no Natal, de passar os feriados com as famílias. Agora a gente, né, como tá com internet, não liga muito para a presença, porque é como se a gente estivesse junto todos os dias com a pessoa. Então eu tenho ali o grupo no WhatsApp da família, eu falo com eles todo dia, mando foto, dou as notícias sobre a minha vida, e aí as pessoas têm a sensação de que estão presentes, mas não estão, né? Isso aqui é contato de internet, gente. Contato mesmo é quando a gente vai até a casa do parente, quando a gente dorme lá, quando a gente fica lá, quando a gente se une, quando a gente fica presente, né, fisicamente das pessoas. Então, Keila, não deixe de reunir a família, tá? E quando vocês estiverem juntos, vai ter aquele momento que vai lembrar da avó, vai chorar. Mas depois, vocês podem trazer as boas recordações dessa avó, né? Porque como eu tenho certeza que ela ia gostar de ver a família toda feliz, de ver a família unida, de ver a família festando e lembrando dela com coisas boas, né? Não lembrar dela doente, não lembrar dos problemas que ela teve, e sim lembrar das boas coisas que ela deixou para vocês, dos ensinamentos, né? E aí vocês tentam manter isso na família. Tem muita família que quando a avó ou o avô morre, a mãe ou o pai morre, os irmãos param de se reunir, né? A família não se encontra mais porque acha que se encontrar vai ser muito triste, né? Teve uma vez uma paciente que falou para mim, Michele, meu Natal acabou. Eu não vou comemorar mais o meu Natal, porque o meu Natal agora está sem a minha mãe. Eu falei, mas você não tem filhos, né? Então, você é a mãe dos seus filhos. Então, os seus filhos também querem ver a mãe no Natal feliz, fazendo a ceia e viver nesse momento em família, gente, né? E ter a noção de que quando a gente morrer, a gente vai encontrar com essas pessoas e que morrer é o destino de todo mundo, né? E que não precisa ser uma tristeza eterna, né? E sim uma alegria de lembrar que essa pessoa viveu. Ai, mas ela morreu com 80 anos. Gente, ela viveu até os 80. Né? Ela foi feliz até os 80. Ela teve família, ela construiu, ela deixou um legado. Né? Então, às vezes a gente fala, não podia ter morrido, mas dê valor ao que ela viveu, dê valor ao que ela deixou, dê valor às boas memórias
né, que essa pessoa fez enquanto estava viva, tá bom? Então, primeira coisa, mudar esse olhar que a gente tem da morte, que morte é sofrimento, que morte a pessoa acabou. Ela não acabou, gente. Ficam as memórias, ficam as lembranças, fica tudo aquilo que você viveu, fica tudo aquilo que a pessoa deixou, tá bom? Então vamos olhar para a morte como algo natural do ser humano. Todo mundo vai morrer. É triste, mas é algo que a gente tem que aceitar. Desde quando a gente é criança, a gente tem que aprender a ver a morte com um olhar mais natural, né? E não de tragédia. Gente, é a única coisa que a gente tem certeza na vida, da morte, né? Então a gente tem que olhar para ela de uma maneira diferente, tá? Então essa é a primeira dica, tá? Segunda dica, gente. Aproveitar enquanto as pessoas estão vivas, tá? Porque qual que é uma das maiores dores das pessoas quando alguém morre, quando o cachorrinho morre, quando o amigo morre? Ai, Michele, quando ele estava vivo eu não dei valor, eu não aproveitei, eu podia ter dito que eu amava mais, eu podia ter ido ver ele mais vezes, né? E hoje, gente, com o celular, com a correria do dia a dia, a gente não está presente na vida das pessoas, a gente não convive muito com as pessoas, é mais celular. E não, a gente tem que valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas, tá? Porque depois que morre, a gente vai lá, chora e fica se lamentando. Mas não, a gente tem que conviver melhor com a pessoa enquanto ela tá viva, valorizar a presença da pessoa. Então, há quanto tempo você não diz eu te amo para tua mãe, para tua avó, para os teus tios? Você tem vergonha de dizer eu te amo? Imagine se fosse a última vez que você visse essa pessoa, o que você falaria para ela? Você ia ter coragem de dizer que eu te amo? Às vezes a gente só fala eu te amo no Natal ou quando é aniversário da pessoa, né? Daí a gente faz uma declaração para a pessoa. Mas não, gente, a gente tem que ser pessoas mais abertas, né? Não é vergonha nenhuma expressar o que você sente, expressar amor, expressar quando tá triste, expressar que sente falta, né? Então toda vez que eu ligo pra minha mãe, eu falo, mãe, saudade, eu te amo. Porque eu não sei quando pode ser a última vez que eu vou conversar com a minha mãe, né? E, gente, eu já tive muita dificuldade de dizer eu te amo pra minha mãe, né? Muita vergonha. Eu fui criada pela minha avó, então minha avó, o povo mais antigo, não era um povo que abraçava muito, né? Que dizia os sentimentos. E hoje minha avó tá falando, né? Porque eu tô falando mais. Então eu falo, ela fala, eu também te amo, também tô com saudade. Né? Mas por quê? Porque eu abri espaço. Porque se você ficar naquela, ela não fala eu te amo pra mim, eu também não vou falar eu te amo pra ela. Ele não demonstra o que sente pra mim, eu também não vou demonstrar o que eu sinto pra ele. Só eu que vou atrás. Gente, não tenha vergonha de ser você que vai atrás. Não tenha vergonha de ser você a pessoa que tenta unir a família, que vai atrás das pessoas, que manda mensagem. Faça a sua parte, para de esperar coisas em troca. Hoje em dia o ser humano só fala eu te amo se ele receber eu te amo de volta. Ele só faz convite se ele tiver certeza que a pessoa vai. Eu nem vou fazer festa de Natal porque ninguém vem? Você não sabe, faz, se reúne. Se uma pessoa for, já tá bom, né? Então não tenha vergonha de se expressar, não tenha vergonha de mandar mensagem, tá? De dizer o quanto essa pessoa é importante para você enquanto ela estiver viva, tá? Porque a gente tem que valorizar mais as pessoas quando elas estão vivas. Se você tem um problema com algum familiar, com algum amigo, fala enquanto você está viva. Né? Quem tem dificuldade de falar pessoalmente, gente, escreve por carta, manda uma carta para a pessoa. Eu amo você, mas você me magoou por causa disso. E eu não queria viver com essa mágoa. Eu não queria viver sem perdoar. Eu não queria que você tivesse raiva de mim. Vamos resolver as nossas questões, porque um dia eu posso morrer, um dia você pode morrer. E a gente tem que tentar ser o melhor que a gente pode ser, gente, enquanto tá viva. Né? O inferno é aqui na terra, não é quando a gente morre, não. Então a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor aqui na terra.
E a gente não pode ter vergonha, gente, de assumir que erra, de pedir perdão, de mandar mensagem para a pessoa, de dizer eu te amo, de pedir desculpa, né? Então a segunda dica é: valoriza mais as pessoas enquanto elas estão vivas, porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente está falando com essa pessoa, gente. A morte é algo inesperado, pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa, tá? Tudo bem até aqui, gente? Estão entendendo tudo certinho? Estão me ouvindo certinho? Estão entendendo o que eu tô falando, gente? Tô falando muito rápido, tô falando devagar. Me dá o feedback aí. Tudo certo, Esther? Então, a primeira dica, né? Ver a morte de outra maneira é algo natural que vai acontecer com todo mundo. E parar de achar que quando a pessoa morre ela tá acabada, acabou, não acabou nada. Ela só não está presente fisicamente, mas ela continua presente na nossa mente, no nosso coração, tá? Segundo, aproveitar enquanto as pessoas estão vivas. Não ter vergonha de demonstrar amor, de dizer que ama, de dizer que errou, de pedir perdão e de perdoar, gente, né? A gente não é nada nesse mundo, né? Quando a gente morre, a gente não escolhe nem a roupa que a gente vai usar. Quem escolhe é as pessoas que ficam, né? Então a gente não é nada nesse mundo. Quando a gente morre, todo mundo vai feder igual, gente, vai pro mesmo lugar, né? Então, para que essa soberba? Para que esse orgulho? Para que essa vergonha? Para que esse egoísmo? Né? A gente não é nada. Vamos tentar conviver melhor com as pessoas, ser mais unido, né? Unir a família. Ai, mas minha tia fala mal de todo mundo. Talvez essa tia tem problema, né? Ela tem depressão. Vai lá, não é por causa da tia que você vai deixar de ver teus primos que você tanto gosta, né? Ai, Michele, mas daí a gente briga quando tá... reúne a família, sempre sai uma briga. Gente, que família que não briga? Pelo amor de Deus. Todo mundo briga. É normal, irmão briga, primo briga. Eu me pegava um monte com a minha prima quando era criança, né? Sempre tem uma lavação de roupa suja. É normal. Só que tem que também aprender a sentar e esclarecer os erros, né? Ah, então a nossa família tem esse problema, você deve para um e não paga, então vamos sentar e vamos conversar. Não tem que excluir as pessoas, né? Ai, minha prima é errada, ela traiu o marido, agora a gente vai excluir ela da família porque ela não merece a nossa convivência, ela não merece ser sangue do nosso sangue. Gente, não merece o quê? Todo mundo erra. A prima erra, um dia a tia erra. Cada um tem um pecado aí na família, né? Ninguém é perfeito na família. Tem gente que não paga a conta, tem gente que trai o marido, tem gente que é chata, tem gente que fala mal. E cada um com seu defeito, tá? Então, a gente aceitar os defeitos dos familiares, gente, é super normal. Ninguém é perfeito. Família tem problema mesmo, família briga, lava roupa, né? Lava roupa suja. Mas também família dá risada, família se une quando alguém tá doente, né? Então, gente, não é por causa de uma coisa ruim que a gente tem que perder todo o lado bom da história, né? E aí, fica a critério das outras pessoas fazerem o quê, tá? As pessoas que têm mais maturidade na família é que tem que ser o que vai puxar as pessoas, tentar fazer as pazes nas pessoas, né? Eu lembro que uma vez 2 primos meus estavam brigados, gente. Eu era criança, né? Aí eu ficava pra um, mas você nunca mais vai falar com ele? Você não vai perdoar ele? Aí depois eu falava com o outro, você não tem saudade dele, de jogar bola com ele? Por fim, os 2 fizeram as pazes, né? Então, as pessoas com mais maturidade, ao invés de ficar colocando lenha na fogueira, comprar lá, daí a família se separa, aí o parente que defende... um não pode visitar a casa do outro, né? Se um sabe que um visitou a casa do outro, já não fala mais. Gente, ao invés de alimentar as brigas, os familiares têm que fazer o quê?
Ó, o João brigou com o Mateus. Não, nós vamos colocar o João e o Mateus frente a frente e nós vamos resolver essa situação, né? Qual que é o problema deles? O João deve pro Mateus? O João não tem condição de pagar o Mateus e o Mateus tá bravo? Vamos lá conversar, né? E aí tentar resolver o problema, gente, tentar unir a família. Não pode ser esse negócio de, brigaram, vamos fofocar, vamos ligar um pro outro para contar que eles brigaram e vamos ficar feliz, né? E aí vamos aproveitar para falar todos os defeitos do João mesmo. Aí depois eu ligo lá pro outro lado da família e falo todos os defeitos do Mateus. Não, gente, pelo amor de Deus. As pessoas mais centradas, né? Sempre tem que ter alguém na família para tentar unir, né? Essa pessoa pode ser você. Se você sabe que tem alguém brigado na tua família, não fique alimentando a briga. Vai lá, marca um café com uma pessoa, conversa, fala pra ela, olha, é muito ruim nossa família desunida. Não tá na hora de você perdoar fulano e pedir perdão também, porque você errou e ele também errou. Vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa. Você gostava tanto da pessoa. Aí a pessoa vai chorar, vai falar que não perdoa. Depois você vai lá, tenta de novo. Marca um encontro, gente. Deixa os dois trancados dentro do quarto. Vocês só vão sair daí quando fizer as pazes. Não tem aquela camisa que une os irmãos, né? Que a gente vê na internet, que a mãe põe a camisa nos irmãos. Faz isso com a tua família. Tá, gente? A gente tem que unir os familiares e não comprar briga e separar ainda mais, tá bom? E, gente, terceira dica, tá? Você pode ser a melhor mãe do mundo, a melhor irmã, a melhor amiga, a melhor dona do cachorro e a melhor mãezinha do cachorro. Não adianta. Todo mundo que morre, quem fica, sempre vai ficar com o sentimento de que devia ter feito mais, de que devia ter ajudado mais, de que devia ter visitado mais. Gente, esse sentimento é normal, né? Porque a gente sempre tá se comparando. Então a gente sempre acha que podia ter feito algo melhor, que poderia ter sido uma pessoa melhor, que poderia ter ajudado mais, que poderia ter pedido perdão, que poderia ter perdoado a pessoa, mas agora que ela morreu não dá mais tempo, tá? Por isso que tem que valorizar a pessoa enquanto tá viva, tem que buscar o perdão enquanto tá viva, porque depois que morrer, quem fica sempre sente remorso, tá? Você pode ser a pessoa melhor do mundo. Você vê que às vezes um filho morre, aquela mãe era perfeita, fazia de tudo pelo filho. Ela vai sentir culpa, ela vai achar que não fez o suficiente, tá? Porque isso é normal do ser humano. A gente sempre acha que não é bom o bastante. A gente sempre acha que não tá fazendo o que é bom. Mas a gente sempre tá dando o nosso melhor, gente. Ninguém erra de propósito, tá? Anotem aí no caderno do bem, quem tá com caneta e caderno na mão. Coloquem aí, escreve. Eu sempre estou dando o meu melhor. Eu nunca erro de propósito. Então, se meu pai errou e eu fui uma péssima filha, eu não fui de propósito. Eu dei o meu melhor, né? E aí você tem que aprender a se perdoar também, porque na época você não sabia fazer melhor. Tá? E se perdoar, porque se mesmo assim você não conseguiu ser boa, você não é perfeita, a gente erra mesmo, tá? Michele, mas eu magoei meu pai, eu magoei a minha mãe. Gente, quem nunca decepcionou alguém da família? Quem nunca, né? Alguém aí, né, perfeito? Alguém aí nunca magoou o pai, nunca magoou a mãe, nunca magoou a irmã? Nunca fez a vergonha da família aí? Todo mundo, gente, em alguma fase da vida vai ser a vergonha da família, não se preocupa não, né? Se você ainda não foi, um dia você vai ser, não se preocupa não, gente. Eu sempre falo isso para os pacientes, para minhas amigas, né? Se a tua fase de ser a vergonha da família ainda não chegou, um dia vai chegar, tá? Por quê? Porque é normal, gente. Um dia a gente comete uma loucura, um dia a gente comete um erro, um dia a gente passa uma vergonha e família é para isso, né? É pra estar do lado quando acontece coisa boa e quando acontece coisa ruim, tá bom? Próxima dica, gente. Viver o luto, tá? Então, quando a pessoa morrer, o que é que a pessoa tem que fazer?
Você tem que viver o luto. O que eu vejo muitas pessoas fazendo? Dá calmante para ela antes de dar a notícia. A não ser, gente, que a pessoa tem problema no coração, problema de pressão alta, tá? Mas caso contrário, não tem que dopar as pessoas. Eu vejo em velório o povo tascando remédio no povo para aceitar, para ficar calmo. Gente, a não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde, essa pessoa tem que ficar consciente, tá? Porque se ela ficar ali dopada de remédio, né, de um monte de calmante, chá calmante, ela não vai entender a situação, né? Quantas pessoas falam pra mim, Michele, eu nem lembro do velório, eu não lembro do enterro, porque eu tava com tanto remédio que eu nem lembro de ter visto o caixão no túmulo, tá? Então, gente, deixem as pessoas chorarem bastante, deixa a pessoa gritar, deixa a pessoa fazer o desespero dela, deixa ela colocar pra fora tudo aquilo que ela tá sentindo, tá? Faz parte, é dor, o ser humano sofre, né? Não fique falando assim, se acalma, não chora, não chora. Não, só abraça a pessoa e deixa ela chorar, deixa ela colocar tudo aquilo que ela sente pra fora, tá? Não dá remédio pra ela, deixa ela viver o luto, fica ali do lado dela, fala assim, ó, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Mas fora isso, gente, deixa a pessoa viver o luto, deixa a pessoa chorar, deixa ela sofrer. Quanto mais ela sofrer, quanto mais ela aceitar que aquela pessoa morreu ali na frente dela, melhor ela vai superar o luto depois, tá? Porque ela vai estar consciente da morte, né? De todo aquele momento. Se ela tiver com remédio, se ela não entender direito o que está acontecendo, depois ela vai ficar com aquela sensação de que não enterrou, de que não viu, né? Então, deixem a pessoa viver o luto, deixa ela chorar, deixa ela sofrer. É para sofrer mesmo, né? Morte não é brincadeira, é uma pessoa querida que tá indo. Então, deixem as pessoas, tá? Chorar, desabafar, fazer escândalo, né? Tem gente que fica segurando a pessoa, não. Se ela quiser quebrar alguma coisa, deixa. Se ela quiser brigar, deixa. Se ela quiser dar soco na parede, deixa, gente. É o momento dela. É o momento dela colocar pra fora tudo aquilo que ela está sentindo. Tá bom? Quem aí passou por isso, né, de tomar remédio e de ficar meia perdida no velório e depois, né, viu que não passou por isso corretamente, né, por esse processo, tá? Então, gente, essa é a dica, né, viver o luto. A próxima dica, gente, não se isolar, não deixar de fazer as coisas que estavam na sua rotina, tá? Então, às vezes, a gente fica uns 3, 5 dias normal, tá, gente? Mas depois, a gente tem que se propor a sair de casa, a ir no mercado, a fazer comida. Michele, mas eu não sinto fome. Mas tem que comer do mesmo jeito, gente, mesmo sem fome. Tem que tomar banho sem vontade, tem que tentar assistir televisão sem vontade, né? Para distrair um pouco a mente. Por quê? Se você se isola, se você fica sozinha, se você deixa de fazer as coisas que você estava acostumada a fazer, a tua mente sente que você não perdeu só a pessoa, mas que você também perdeu a tua identidade, que você perdeu outras coisas que você fazia e que você gostava, tá? Então, uns dias é normal ficar triste, não querer sair de casa, né? Não querer falar com ninguém. Mas depois, gente, volta pra tua rotina, volta pro teu trabalho, volta a sair de casa, vai no mercado, vai passear, vai na casa da vizinha, desabafa, conversa, né? Tem gente que fala assim, ai, não toca no assunto que o pai dela morreu porque ela vai chorar. Deixa a pessoa chorar, gente, deixa a pessoa chorar. Chorar é normal, né? A gente tem um medo de chorar. Chorar alivia o estresse, alivia as dores, não tenha medo de chorar, tá bom? E, gente, a última dica, procura psicólogo, não para você ficar aí no resto da vida, mas para você enfrentar essa fase, para você desabafar, para você colocar aquilo que tá
tá doendo ainda, né? Para você contar quantas vezes for necessário essa dor, porque falar cura, tá? E a dica mais importante, se você não curar, se você não aprender a superar o luto, falando, desabafando, né, com todas essas etapas que eu falei, você vai acabar descontando essa dor na onde? Na comida, nas compras, no álcool, nas drogas. Então, quantas pessoas engordam depois que um familiar morre porque ele tenta suprir a falta da pessoa na comida? Quantas pessoas, gente, viciam no álcool, nas drogas, porque o pai morreu, porque a mãe morreu, e aí, como ela não sabe lidar com aquela dor que ela sente, ela acaba buscando, né, um alívio nas drogas, no álcool, para fugir da realidade, porque ela não aceita essa realidade sem o pai e sem a mãe. Tá? Então, gente, isso tem que ser tratado, isso tem que ser curado com um psicólogo. Você precisa de ajuda só nessa fase para superar o luto, tá? Quando eu falo procura um psicólogo, não é para você fazer para sempre, tá? Mas é até você superar isso. Por quê? Senão você vai buscar uma compensação em outras coisas, tá? Em trabalho, tem gente que trabalha sem parar para tentar não pensar, para tentar não voltar para casa, para tentar não ver o quarto vazio, para tentar não lembrar da pessoa. Não adianta, gente. Você precisa encarar a realidade. Você precisa aceitar que aquela pessoa não vai estar presente mais fisicamente, que você vai sentir essa saudade para sempre na sua vida, tá? Saudade, gente, é sinal que valeu a pena, é sinal que a pessoa te fez feliz, é sinal que você amou ela, tá? A gente olha a saudade como algo ruim, mas não é. Saudade pode ser algo bom também, porque você viveu coisas boas, né? Um dia eu li uma frase, eu não sei quem que falou essa frase, não chore porque acabou, né? Fique feliz porque aconteceu. Então, como eu falei, a pessoa morreu aos 25 anos. Ela viveu 25 anos, né? Ela morreu aos 80 anos. Ela viveu aos 80 anos. Então, não chore porque acabou, porque morreu. Chore porque vocês viveram juntas. Porque vocês tiveram uma história para contar. Tá? Porque quando você vê uma foto, você vai lembrar que essa pessoa foi especial, que ela fez parte da tua vida, que ela te ensinou coisas, que ela viveu momentos maravilhosos com você, tá bom? E, gente, aceitar a realidade, muitas vezes é preciso um psicólogo para te ajudar, porque às vezes a gente não quer ver o que tá acontecendo na nossa vida. A gente não quer ver que a gente tá comendo muito por saudade daquela pessoa que morreu. Que a gente tá exagerando nas compras por tentando suprir uma dor que a gente não sabe qual é. E talvez ainda é a dor porque magoou a pessoa enquanto ela estava viva, porque não pediu perdão, porque sente remorso, tá? Então a gente precisa encarar aquilo que a gente sente. A gente precisa encarar as nossas dores, tá bom? Não dá para ficar colocando para baixo do tapete, tá, gente? A gente tem que assumir a responsabilidade das nossas dores, das nossas emoções, de que a vida é isso mesmo. Tem morte, tem problema na família. A gente erra, mas que é preciso algo maior para a gente continuar vivendo, né? Que as coisas boas compensam as coisas ruins, né? Que todos os momentos que você viveu com a pessoa compensa hoje ela não estar mais junto. Porque isso a gente não controla. Ninguém controla a morte, né? Então não adianta você ficar falando, não merecia, não podia. Não adianta, gente. Aceita. Aceita, respira. E aceita. Eu aceito que essa pessoa se foi, mas ela ainda está viva no meu coração e na minha memória. E o que fica são as boas coisas. E eu sei que ela está num lugar melhor, que ela descansou e que era a hora dela. Não adianta você querer lutar contra a tua realidade, contra as coisas que acontecem com você, tá bom? Gente, meu tempo tá acabando, passa muito rápido, né? 50 minutos de palestra, tá?
E se você sabe de alguém que precisa assistir essa palestra, compartilha ela lá, manda para o teu amigo, manda para um familiar teu, manda para tua família, porque a gente precisa se unir mais, a gente precisa ajudar mais as pessoas. Como eu falei, a gente não é nada nesse mundo, gente. A gente vai morrer, vai feder, né? A vida vai acabar. Então, a única coisa que a gente deixa para os outros é as coisas que a gente faz de bom, tá? Então, manda essa palestra para alguém e tenta aí unir a tua família, tenta fazer aquele povo que tá brigado, fazer as pazes, né? A gente pode, a gente consegue. Devagarinho a gente consegue mudar todo mundo, tá, gente? Então, tente você ser o agente de transformação dentro da tua família. O que leva amor, o que leva alegria, né? E não leve com tanta dureza as amarguras, as mágoas e os erros, porque todo mundo erra, gente. A gente tem que aprender a ser mais maleável, mais flexível com os erros, porque todo mundo erra, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por me acompanhar. Espero que vocês estejam gostando. Terça-feira que vem tem mais, tá? Gente, um beijo e até a próxima live. Espero que vocês tenham gostado.